Agora vamos falar sobre o leg press. No leg press, os movimentos são realizados no plano sagital com eixo lateral. Os movimentos são da extensão de joelho e a extensão de quadril. Mais à frente iremos falar sobre os músculos, que são os motores primários e os sinergistas, e também dos tipos de leg. Músculos, que seria primeiro o motor primário, que seria quadríceps, principalmente os vastos, lateral, intermédio e medial. E temos os sinergistas, que seria glúteo, adutores e isquios, que dependendo da amplitude e posição dos pés, podem ser maior ou menor recrutados. Em relação ao reto femoral e aos isquios surais, acontece um fenômeno chamado paradoxo de Lombard, ou paradoxo da dupla extensão, onde dois músculos que são antagonistas acabam tendo ali sua contração simultânea durante o exercício, durante aquele movimento. O que gera uma diminuição da força em relação a esses dois músculos. Então, apesar de o leg ser um exercício para ativação de quadríceps, o reto femoral não consegue ter sua capacidade máxima, não consegue ter tanto aproveitamento assim desse exercício, por conta justamente dessa contração simultânea com o seu antagonista, que é o isquio sural. Mesmo com todas as diferenças do leg press, o movimento continua o mesmo. Extensão de joelho e extensão de quadril. O que vai mudar é em relação à biomecânica da máquina e o conforto do usuário. Bom, agora daremos início à parte prática e vamos falar um pouco em relação à posição dos pés na plataforma da leg. Bom, quanto mais alto o pé estiver, ela vai fazer a execução agora para a gente demonstrar. Bom, quanto mais alto o pé estiver, maior a flexão de quadril em relação ao joelho. Nesse caso, nós temos maior recrutamento do glúteo, não que o quadríceps não seja recrutado, porém, essa posição dos pés favorece que nós também trabalhemos mais o glúteo. Já a posição dos pés mais embaixo, como ela vai demonstrar agora. Bom, com os pés mais embaixo, nós garantimos que haja um maior torque de joelho em relação ao quadril. Nesse caso, nós realmente estamos enfatizando o quadríceps. O grande porém é que muitas pessoas não têm uma mobilidade muito boa de tornozelo e também tem a panturrilha encurtada, o que dificulta a execução. Agora, em relação à abdução dos pés, abre bem a base. Então, a base mais aberta ou mais fechada vai ser mais uma escolha em relação a conforto. Não vai ativar mais ou menos o quadríceps ou o glúteo. É mais em relação ao encaixe coxo-femoral. Então, dependendo da sua anatomia, talvez você sinta mais conforto fazendo o movimento da leg com os pés mais abduzidos. E em relação à amplitude, após uma amplitude, pode fazer a execução, qualquer uma. Pode fazer com bastante amplitude. Quanto maior a amplitude, principalmente depois de 70 graus de quadril, nós vamos ter um recrutamento muito grande dos adutores, como um excelente extensor de quadril. Então, nesse caso, quanto mais amplitude nós temos, mais os adutores, principalmente o adutor magnum, será recrutado. Bem, pessoal, vamos para agora a parte prática em relação à diferença da leg linear para uma leg angular. Temos aqui uma leg linear, onde ela não há alteração no perfil de resistência. Consequentemente, por não ter essa variação de torque, o peso vai ser o mesmo em todo arco de movimento. Todavia, para o músculo, isso influencia. Dependendo da posição que o músculo se encontra, ele tem uma maior facilidade ou dificuldade em produzir força. E o que isso acarreta? Cássia, executa aí por gentileza. No final da excêntrica e no início da concêntrica é onde ela vai ter uma maior dificuldade de produzir força. Os músculos estão pré-estirados, alongados, e aqui ela tem uma maior dificuldade. Como na linear não há alteração nesse perfil, neste momento aqui, que seria essa posição, é onde você sente maior dificuldade na leg linear. Diferentemente de uma leg angular, que vamos mostrar em breve, tá? Então, basicamente é isso aqui. A diferença do angular para a linear não tem alteração no perfil de resistência. Durante todo o percurso, o peso jogado para a articulação e para o músculo vai ser o mesmo. Bem, aqui temos a leg angular e vamos mostrar a principal diferença da leg linear.
Como havia dito anteriormente, a leg linear ela não tem alteração no perfil de resistência durante o arco de movimento. Porém, na leg angular, a gente vai ver exatamente como funciona. Durante a execução, na fase que seria mais fácil para a musculatura, que é onde o músculo tem uma maior facilidade de aplicar força, a resistência se distancia do eixo da máquina. Consequentemente, aumenta o braço de resistência e aumenta a dificuldade. Como eu havia dito anteriormente, que a fase mais difícil é quando o músculo está pré-estirado, vem descendo, Cássia. Aqui temos uma maior dificuldade do músculo em aplicar força. Consequentemente, o que é que a máquina angular faz? Ela traz a resistência para perto do eixo. E isso deixa um braço de resistência menor, consequentemente mais leve, facilitando a execução. Então, o trabalho da angular é justamente essa, deixar na fase que é difícil para o músculo uma certa facilidade, e na fase que é mais fácil para o músculo, ele dá uma dificuldade, tornando assim o perfil de resistência mais equilibrado. Fora isso, geralmente as legs angulares têm uma maior facilidade por conta do movimento de plataforma de você gerar maior torque para o glúteo. Já uma leg angular, dependendo da posição que você coloca, é muito mais fácil gerar torque para o quadríceps. Então, dessa forma, pessoas sentem mais conforto nessa do que na linear. Mas ambas funcionam muito bem. E aí cabe ao personal, o instrutor, enfim, saber qual utilizar, em que momento utilizar. Mas a função é a mesma. Flexão, extensão de joelho e extensão de quadril. O movimento permanece o mesmo. Temos apenas essas diferenças, que seria no perfil de resistência. Bem, pessoal, vamos agora analisar de fato como a posição dos pés vai influenciar diretamente no recrutamento de determinada fibra, determinado músculo, determinada região ou articulação. A gente fez aqui um take, tá? Pediu para a Cássia executar com a posição dos pés abaixo e depois com os pés acima, para a gente dar uma olhada no torque, no ângulo de flexão das duas articulações principais, né? São 3, mas a gente vai focar por hora no início desse vídeo a joelho e quadril, tá? Ela começa com os pés abaixo na plataforma, e à medida que ela desce, com a fase excêntrica, e chega no final da amplitude, podemos ver que o quadril tem um ângulo considerável, porém o joelho aqui ele está em dominância. O quadríceps está sendo altamente recrutado, teve um alongamento do quadríceps, exceto do reto femoral, mas vastos aqui está sendo altamente recrutado, e o glúteo também participa porque vai ser o motor primário na extensão do quadril, tá? Porém, ao fazer a mudança da posição dos pés, eu vou adiantar aqui, ela vai trocar os pés para a base de cima, tá? Ao fazer essa mudança, podemos ver que aqui gerou um maior torque, um maior ângulo, quer dizer, diminuiu o ângulo aqui. Então as fibras do glúteo se alongaram mais e vão exigir mais força e vão ser mais recrutadas para fazer a extensão do quadril, enquanto a do joelho, por ter subido os pés, ficou menor, o ângulo aumentou e o torque diminuiu. Então tem menos torque para quadríceps e mais torque para glúteo. Então sim, a posição do pé vai influenciar diretamente. Aí eu peguei um take aqui para vocês verem, até marquei já, deixar bem visto aqui, bem recrutado, em relação às angulações das articulações, tá? Eu vou pegar uma cor aqui diferente. Podemos ver que com os pés abaixo, temos um ângulo menor. Consequentemente, o quadríceps está mais alongado e está sendo mais recrutado. Podemos ver que também nessa posição exige uma alta mobilidade de tornozelo, tá? Para realizar aqui este movimento, diferentemente dos pés acima, que o tornozelo não precisa ter tanta mobilidade. A panturrilha, quem tem panturrilha encurtada geralmente sente dificuldade nessa posição aqui, o calcanhar começa a descolar e a força vai para a ponta dos pés, consequentemente gera um torque maior para o joelho. E dependendo da situação não pode ser tão legal. Mas enfim, isso é um caso para um outro momento. Vamos analisar aqui os ângulos, certo? Com os pés mais abaixo temos uma grande ênfase aqui para o recrutamento de vastos, tá? E o ângulo do glúteo aqui, do quadril, também favorece. Porém, ao colocar os pés acima da plataforma, vemos que o ângulo do quadril diminuiu drasticamente e o glúteo está muito alongado, fazendo com que ele vá ser um grande motor primário para a extensão do quadril. Então sim, a diferença dos pés na posição das alturas, né, baixo ou alto, na plataforma, influencia diretamente em qual musculatura você quer recrutar ou quer dar ênfase, ok? Não tem certo nem errado, é muito mais detalhe para você utilizar.
Porém, se o foco for quadríceps, treino de quadríceps, o ideal é que você coloque os pés um pouco mais abaixo. Você só deve ter essa linha tênue em relação à mobilidade, a conforto articular, dores no joelho. Uma leg angular, que a gente viu anteriormente, ela tem uma facilidade maior, porque ela faz um movimento que compensa a falta de mobilidade aqui do tornozelo. Então muitas pessoas sentem um conforto maior na angular, tá? Mas se o foco de fato for quadríceps vastos, a leg linear com os pés abaixo vai ter uma ênfase maior. A gente pode ver aqui em relação a torque, a ângulos, que esse seria um posicionamento que o quadríceps em si vai ser altamente recrutado, ok? Não há, como eu disse, não há certo nem errado. Lembrando que reto femoral aqui ele não é muito bem recrutado, porque enquanto você está alongando na ponta, ele está encurtando na outra, então fica esse balanceio, então ele não é muito bem requisitado, porém vastos, lateral, medial e intermédio, estão a todo vapor. Glúteo também, e quanto mais flexão de quadril, maior o recrutamento do glúteo. Assim também é impactado diretamente no agachamento. Quando você faz um agachamento profundo, que seria mais ou menos um alto grau de flexão de quadril, o glúteo ele entra como motor primário, glúteo, adutores, vão entrar como um motor primário para estender o quadril. Então sim, existe essa diferença sutil na posição da altura dos pés, tá? Finalizamos aqui o nosso trabalho, o nosso vídeo. Qualquer dúvida, podem seguir com as perguntas e estamos aí. Aquele abraço, tudo de bom.